Provérbios 28, do 1 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. O que quer dizer isso? Anda tranquilo, não tem medo. Se você tem uma vida correta, não tem que ter medo. Agora, se você tem alguma coisa aí de errado, escondido, está fazendo jeitinho com alguma coisa, então você vai ter medo. Se chegar para aquele que acabou de fazer algo errado, se viu uma polícia, já logo se esconde, Como uma criança, A criança está aquele silêncio no quarto, Aquele silêncio no quarto. Aí a mãe logo pensa assim, tem alguma coisa de errado, Aí a mãe chega no quarto, a criança logo fala assim, mãe, não fiz nada.
Não fiz nada. Né? Então, se você tem uma vida tranquila, se você vive em obediência, você não tem que ter medo. Né? Mas se você fez alguma coisa errada, você vai ter medo em alguma hora, você vai... Né, o teu problema, aquilo que você escondeu, uma hora vai te alcançar, vai te encontrar. A gente pode até esconder os nossos pecados por um determinado tempo, mas a gente sabe que uma hora ou outra a verdade vem à tona. E em alguns casos, alguns acabam tendo que, como diz o salmista, um abismo chama outro abismo. Né? Conta uma mentira para tapar outra, e assim vai, e se vêem presos, e uma hora tudo vem à tona. Nesse capítulo 28, os homens de Ezequias, que transcreveram, né, os provérbios de Salomão, eles estão falando sobre a justiça, falando sobre um viver correto. E ele dá um parâmetro para esse viver correto. Não tem como o ser humano viver de forma correta, de forma íntegra, de forma justa, sem a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. E aquele que vive debaixo dessa autoridade, esse vai ter uma vida em harmonia com a justiça de Deus, com aquilo que Deus quer que nós façamos. Né? Com a lei de Deus, a gente observa aqui nesse capítulo também, que com a palavra de Deus, existe uma ordem na vida. Tudo está no devido lugar, quando as pessoas se deixam dirigir pela palavra de Deus. Agora, quando os seres humanos querem conduzir as suas próprias vidas sem a orientação da Bíblia, tudo está fora do lugar. Não sei aqui quem já viu, quem teve nas mãos, aquele livretinho das 4 leis espirituais. Alguém aqui já viu aquele livretinho das 4 leis espirituais? Né? Tem um livretinho muito usado sobre evangelização. E na parte final desse livretinho, que são várias folhinhas, fala sobre Deus tem um plano para você, um propósito para a sua vida, mas você não consegue conhecer esse propósito senão através de Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus como seu Salvador para que você possa conhecer esse plano de Deus para a sua vida. E uma vez que você crê, é necessário que você mantenha um relacionamento com Deus através da oração e da leitura da palavra. Quando você faz isso, aquele que era o eu, você que queria estar sempre no controle da sua própria vida, agora você dá lugar e quem controla a sua vida é o Senhor Jesus. Então, nesse livretinho das 4 leis espirituais, tem uma cadeira, que seria o trono da nossa vida. Quando nós, o eu, está comandando, tudo está bagunçado. Mas quando Jesus está lá comandando, tudo está em ordem no devido lugar. E é isso que o capítulo de número 28 de Provérbios vai enfatizar. Se você observar comigo aí, do verso 4 até o verso de número 11, nós vamos encontrar uma ênfase sobre a lei de Deus. Por isso que eu vejo na temática desse texto a importância da palavra de Deus. É o que a gente vai falar hoje, sobre a importância da palavra de Deus. Do verso 4 você encontra, os que desamparam a lei, ele fala sobre a lei, que é a palavra de Deus, mas os que guardam a lei se indignam contra ele, contra o mal. Verso 5 ele vai dizer que os homens maus não entendem aquilo que é correto, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, o relacionamento com Deus é o relacionamento com a sua palavra. Depois, o verso de número 6, o pobre que anda na sua integridade, que é o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Verso 7, o que guarda a lei é filho prudente. Ele está enfatizando, verso 9 também, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É complicado, difícil e em alguns momentos até triste, porque em algumas horas nós somos chamados, você já deve ter passado por essa experiência, não acredito que tenha sido só eu, você é chamado para orar por alguém te chama para você orar por essa pessoa, e você sabe que essa pessoa não está vivendo no caminho do Senhor, ainda que acredita em Deus, mas não decidiu viver pela palavra de Deus. E essa pessoa te convida para você orar por ela. E você vai e ora.
aí o problema alivia, mas ela não buscou a Deus. E depois o problema volta, e aí ela te chama de novo para você orar, e você vai e ora. Até que você chega e diz, olha, eu posso aqui vir orar, mas se você não buscar a Deus, Ele não vai ouvir a sua oração. Ele não vai ouvir o seu clamor. É o que o texto diz. Não adianta imaginar que Deus ouve a nossa oração se a gente não tem um compromisso com Ele. É necessário ter um compromisso com Deus e com a sua palavra, aqui no contexto, né? E aí sim, podemos descansar que Ele ouve a nossa oração. Então, no verso de número 4, seguir a lei é aborrecer o mal. Obedecer a palavra de Deus é fugir daquilo que é errado. E quem aprova o mal é sinal de que já abandonou a palavra de Deus. Se você é conivente com o pecado, é porque você já deixou de lado a palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós somos chamados, convocados, não apenas a ter uma postura correta, mas a rejeitar tudo que é errado. São duas situações. Porque é possível que alguém tente fazer tudo de forma correta, mas também não se preocupe com a santidade, né? Então acha que ao mesmo tempo pode estar, se envolve com a igreja, com as atividades da igreja, e até certo ponto obedece a Deus em algumas áreas, mas em outras áreas não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Então ele está dizendo que é necessário que aquele que segue a palavra de Deus precisa verdadeiramente ter um compromisso com a santidade, aborrecer o mal e se apegar ao bem. O verso 5, ele ensina que só há justiça quando se busca a Deus, né? Os homens maus não entendem o que é justo. Por quê? Porque não buscam a Deus. A parte B explica, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Aí se você fizer um paralelo com o verso de número 11, que diz o mesmo ensinamento, no verso 11 ele diz, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, que tem pobre também que não é sábio, é o pobre do verso 3, mas o pobre aqui no verso 11, que é sábio, ele sabe sondar o caminho do rico, sabe sondar o seu próprio caminho, ou seja, ele tem discernimento das suas decisões, da sua vida, a partir daquilo que ele entende da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai lançar luz sobre a nossa vida e fazer eu entender, olha, esse caminho aqui que eu estou trilhando é um caminho que Deus aprova. Bem, se eu for por aqui, eu vou ter que tomar essa atitude, Deus não aprova essa atitude. E ele está dizendo que o rico, ele é arrogante e soberbo e acha que sabe tudo, porque tem dinheiro. Mas um pobre sábio é melhor do que um rico tolo. É isso que ele está ensinando aqui, mostrando que só vai haver justiça, só vai haver retidão, se houver alguém que busque a Deus. Então a gente não vai conhecer o que é certo, o que é errado, se a gente não buscar o Senhor. É preciso que a gente estude a palavra, é preciso que a gente leia a palavra, para que possamos ter o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, entender. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 11 ao verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais, porque essas coisas de Deus só podem ser compreendidas espiritualmente. E ele só vai compreender se o Espírito Santo der esse entendimento. É necessário então que nós busquemos, né, que antes de ler a palavra, nós façamos uma oração, Senhor, me ensina, eu quero aprender, né, a Tua palavra, e me dê a disposição para obedecê-la. O verso 6, ele mostra que a integridade é mais excelente que as riquezas. O que esses versículos, do verso 4 ao verso 11, estão nos ensinando? Como o verso 7, né? O verso 6 fala da integridade como algo mais excelente que as riquezas, o verso 7 fala da prudência, e tudo isso eles querem mostrar que o caminho em que se obedece à palavra de Deus é sempre o melhor. Quando alguém segue a Bíblia Sagrada. Salmo 119, verso 105. Alguém lembra que está lá? Eu só comecei a falar, né?
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não basta entender que a Bíblia é o livro, a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, as sagradas letras, como Paulo escreve a Timóteo. Ele diz, olha, desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Ele ensina isso. Então nós precisamos lembrar que é essa palavra que vai nos conduzir no caminho. Irmãos, a gente está aí há um mês, ou quase 2 meses, né? Da Reforma Protestante. Nós comemoramos dia 31 de outubro. Mas a gente tem vivido um tempo em que as pessoas não têm lido a palavra. A gente vive um tempo, se você lê a palavra todo dia, você é uma raridade, embora você não esteja fazendo nada além do que você deve fazer, né? Mas hoje em dia as pessoas não conhecem a Bíblia. E a gente precisa ter, sim, um entendimento da palavra, estudar a palavra, porque as pessoas vão dizer assim, não, está na Bíblia, faça por onde que eu te ajudarei. Mas não está assim na Bíblia. Está na Bíblia. Aí cita lá um ditado popular e está falando que está na Bíblia, mas não necessariamente aquilo está na Bíblia, né? Alguém lembra de alguma outra frase que alguém costuma falar assim? Fala, está na Bíblia. É, isso aí, né? Está na Bíblia, 1000 chegará e 2000 não passará, né? Mas não está isso na Bíblia em lugar nenhum. Então as pessoas têm os seus pensamentos aí para validar aquilo que elas acreditam, elas falam que está na Bíblia. Aí você precisa conhecer a Bíblia, porque senão alguém vai falar para você assim, olha, está na Bíblia, você tem que fazer isso aqui. Você fala, peraí, não está assim na Bíblia. Não é assim que está na Bíblia. Vamos ler o texto? Vamos procurar? Então, a gente só tem como buscar esse discernimento, uma vida íntegra. O que é uma vida íntegra? É uma vida que se mostra reta em todas as nuances da nossa vida, no trabalho, na igreja, com os vizinhos, com a família, na rua, qualquer lugar onde você esteja, não tem ninguém que vai apontar o dedo para você, aquilo que a Bíblia chama de ser irrepreensível. Isso é integridade. É alguém que na sua humanidade, na sua comunhão com Deus, não foi corrompido. A palavra integridade significa algo que não foi corrompido. Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 12, ele diz, mas não vos conformeis com este século. Então toda vez que nós cedemos a algo errado, você está perdendo a sua integridade. Quando você busca o que é certo, você está procurando ter uma postura íntegra, mas essa postura só vem se nós tivermos um compromisso com a palavra de Deus. O verso 7 ele diz, o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Diga-me com quem andas, e eu vou te dizer quem és. Esse ditado vale. Por quê? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, Paulo diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então você tem que vigiar com quem que você anda. Na minha época de criança, de adolescente, pré-adolescente, em frente à minha casa havia um campinho de terra e tinha uma colegada lá que ficava lá usando drogas. Mas eles ficavam lá e eu ficava fora. Mas se eu tivesse andado no meio deles, aí era uma grande probabilidade de eu não estar aqui hoje, né? É claro que se a gente está onde a gente está é por causa da graça de Deus, né? Mas o fato é que a gente precisa vigiar com quem nós estamos dividindo o nosso tempo, a quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos, quem nós estamos escutando. Cerque-se dos bons. O que nos ensina o salmista no Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, a Bíblia deixa isso claro, então está aconselhando, né? O verso de número 8, ele vai ensinar que não é bom querer prosperidade à custa dos outros e da ganância.
Deus sempre socorrerá aqueles que têm necessidade. Né? Isso aí, então o verso de número 8 tem a sua relação com o verso de número 27. O verso de número 8 diz: o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. E o verso 27 diz: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Né? São os dois versículos, um fala de uma maneira, outro fala de outra, mas tem a mesma ideia, que mostra-se, não vale, e Deus não quer que você enriqueça ou que você tenha bens a qualquer custo. Os fins justificam os meios? Sim ou não? Não. Os fins não justificam os meios. Você pode ter um objetivo, eu tenho que alcançar isso. Não, mas você não pode alcançar de qualquer maneira. E aí a Bíblia ela vai mostrar que se alguém, a gente vai ver outros textos assim, o que o verso 8 ele quer dizer é o seguinte: alguém pode até extorquir e oprimir o pobre, mas Deus sempre vai enviar alguém para socorrer ele. Enquanto o ímpio, o insensato, ele vai sofrer as consequências de ter usado de ganância, né, e de opressão para poder enriquecer. E o verso 8 e o verso 27 traz essa mesma ideia de socorrer o pobre, né? E até em Provérbios, nós já lemos esse provérbio, fala: quem dá aos pobres ao Senhor empresta. Quem dá aos pobres ao Senhor empresta. O verso de número 9, ele vai dizer: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Já mencionei, quando alguém se desvia da palavra, a sua oração não será ouvida por Deus. Por quê, irmãos? Porque oração é relacionamento. E o relacionamento com Deus começa com a palavra. Obediência à palavra demonstra que você está conhecendo a Deus. Jesus fala: aquele que me conhece, aquele que me ama, é aquele que ouve e obedece aos meus mandamentos. Se você desconhece a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, na verdade você não conhece. Então, oração é relacionamento. Não tem como a oração chegar diante de Deus se a gente não tem uma aliança com Deus. Não há relacionamento com Deus sem obediência. Também quando alguém se desvia, também desviará outras. Aí é o verso 10. Porque o verso 9, ele usa aí esse verbo, o que desvia os ouvidos. Então, alguém que não está seguindo a palavra de Deus, ele vai ser usado até para desviar outros. E aqui, com o verso 10, o verso 9 e o verso 10 juntos, a gente aprende que você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem como você ajudar o outro. Então, se você não tem a paz de Deus, não tem como você mostrar o que é essa paz. Se você não conhece a palavra, não tem como você lembrar e citar a palavra para essa outra pessoa que está precisando de uma palavra de Deus naquele momento. Então, o verso 10 ele diz: o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. No verso 9, alguém se desvia de ouvir a palavra de Deus, a sua oração não é ouvida. E não apenas isso, aquele que se desvia, ele é usado para desviar outros também. Olha só, que seriedade. Se você não anda no caminho de Deus, há uma grande probabilidade de você ser usado e de você ser instrumento para desviar outras pessoas do caminho de Deus. E a palavra de Deus nos diz que se a gente vê alguém andando no caminho errado e a gente não conduzi-lo, não, pelo menos alertá-lo que ele está no caminho errado, o sangue, né, o sangue será cobrado de nós. Em outras palavras, nós somos responsáveis por isso. Então é uma responsabilidade muito grande, né, que Deus tem colocado diante de nós. Nós precisamos receber a palavra e sermos instrumentos de Deus para conduzir as pessoas no caminho reto. Então, todos esses versículos que eu citei, do verso 4 ao verso 11, eles estão falando da importância da palavra de Deus, alguém que está andando na palavra. Tudo que vem depois, nós podemos dividir em algumas áreas, sobre governo, sobre trabalho, sobre contentamento, o contrário aí de ganância, e generosidade. Então a gente vai falar sobre esses aspectos.
sobre a importância da palavra de Deus, primeiro para a nossa segurança da nossa vida privada, nossa vida particular. Se você não está sob a palavra, você não vai se sentir seguro. A palavra de Deus traz segurança em que sentido? Olha o verso 1. Verso 1 ele diz: fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Por que alguém que é mau foge, mesmo sem ter ninguém perseguindo ele? Porque a consciência de culpa vai ficar martelando ali. Por isso eu comecei o estudo perguntando: quem não deve, não teme. Porque esse texto, ele lembra que se alguém fez alguma coisa errada, ele vai estar sempre assim, ó, olhando. Será que alguém viu? Será que alguém me viu? E não adianta, tem sempre alguém vendo você. Quando você faz coisa errada, mais ainda. Né? Quando você está tranquilo, né? Eu não esqueço uma vez, isso já tem tempo, já tem quase um ano, né, Amália? Eu estava correndo lá na avenida, aí de repente cheguei em casa e de repente a Amália mandou um vídeo para mim. Aí no vídeo tinha uma pessoa lá correndo, lá na avenida, era eu. Né? Me filmaram, olha lá, Amália, seu pastor. Né? Esses dias você me filmou também. Né? Então, você está lá tranquilo, mas tem sempre alguém de olho. Mas ainda que as pessoas não vejam, tem alguém que tudo vê. Tem alguém que tudo vê. E aí, até mesmo para o perverso, embora o Salmo 14, o Salmo 53, fala: diz o insensato no seu coração, não há Deus, e vivem como se Deus não existisse, mas eles tremem. Está dizendo aqui, o perverso, ele foge, né, mesmo sem ter ninguém para perseguir. Mas o justo é intrépido como o leão. Intrepidez é coragem, é ousadia. Então, se alguém anda errado, ele vai estar sempre preocupado se alguém viu. Vai estar sempre querendo se esconder. E não vai ter moral nem autoridade para falar qualquer coisa. Mas alguém que anda no caminho reto, ele não tem que ter medo. Exato. Né? Para quem anda certo, né? Quando se faz o que é certo e o que agrada a Deus, você desenvolve uma autoconfiança, porque sabe que está andando com o Senhor. É claro que essa autoconfiança não é uma autoconfiança em si mesmo, mas a confiança, a segurança de que se você está andando com Deus, você está com a melhor companhia. E você sabe que Deus vê as suas atitudes e está ali sondando o seu coração. Você sabe que Deus é seu juiz e não um homem. Exato. Mas quando você faz o que é mal, sabe que em qualquer momento o Senhor pode lhe retribuir a maldade. Se o troco não vem dos homens, o troco pode vir de Deus. E aí, está debaixo da disciplina ou da ira de Deus. Abra comigo o Salmo 118, verso 6. Salmo 118, verso 6. Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo. Quando você sabe que Deus está com você e você procura andar com Deus, não tem que ter medo. Para os ímpios não é assim. Estão sempre preocupados, porque eles acham que a qualquer momento eles serão tratados por alguém da mesma forma como eles tratam os outros. É como o mentiroso que tem o hábito de falar: eu juro por Deus. Obrigado, Rafa. Um mentiroso, ele tem o hábito de falar: eu juro por Deus. Ou ele diz assim: você jura que você está falando a verdade? Porque ele acha que o outro é mentiroso igual a ele. Então ele exige um posicionamento firme do outro.
E o ímpio é assim, ele acha que a qualquer momento, a pessoa que usa de má fé para usurpar, roubar os outros, ele vai estar vigilante, porque ele acha que a qualquer momento ele pode ser roubado também. E é dessa maneira. Agora o justo não, o justo ele está em paz. Agora o contrário, né? A gente viu aí que o justo, ele está seguro e não precisa ter medo, porque está andando com o Senhor. Agora o Salmo 53, verso 5, a parte A. Salmo 53, verso 5, parte A. Cinquenta e três, 5, a primeira parte. É a mesma coisa que Provérbios 28, 1. Fogem os perversos, mesmo sem ter quem os persiga. E aí ele está falando do insensato, daqueles que não temem a Deus. Eles tomam-se de... Se você ler o 4, você vai entender isso também. Né? Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Então eles têm medo, mesmo sem ter a quem temer. Por quê? Porque fizeram aquilo que é errado. E uma hora ou outra esperam a maldade alcançá-los, assim como eles foram maus. Jesus ensina sobre essa segurança que a palavra de Deus nos traz, quando diz que o homem prudente é aquele que ouve os seus ensinos e pratica. O homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É comparado a alguém que construiu a casa sobre a rocha. Então, para construir a sua vida sobre a rocha, o que é isso? Ele fala, transbordam os rios, sopram os ventos, dão com ímpeto contra essa casa e ela não cai, porque foi construída sobre um fundamento sólido. E o fundamento sólido que traz segurança para essa casa, que é a vida do discípulo de Jesus, porque ele não apenas ouviu o ensinamento, mas ele praticou. Tem muita gente que acredita na existência de Deus e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não lê. Gente, se a pessoa acredita em Deus e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não lê a palavra, na verdade ela está demonstrando que ela não acredita. Porque se alguém de um renome, de uma autoridade, alguém famoso, escreve alguma coisa, a gente quer ler para saber o que a pessoa escreveu. Agora, e o Criador? A autoridade maior. Então é importante ler a palavra. Jesus diz, o prudente é aquele que ouve e pratica. Andar nos caminhos do Senhor é ser intrépido, corajoso, como um leão, porque você sabe que não anda sozinho. Então nisso está a segurança. Alguém que está caminhando sob a orientação da palavra de Deus, ele tem uma vida de paz, ainda que experimente aflições, mas ele se sente seguro. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Então, quando nós caminhamos na orientação da palavra, nós temos segurança. Viva na palavra e você vai desfrutar de paz. A importância da palavra de Deus não apenas para a nossa vida particular, vida privada, mas também para o sucesso do governo humano. Aí o verso 2 e 3, e do verso 12 ao 18, vamos falar sobre isso. Vai nos ensinar sobre o sucesso do governo humano, que só vem quando alguém governa no temor de Deus. Pode haver vários reis, governantes, líderes, mas se eles exercerem a sua autoridade sem o temor do Senhor, sem a sabedoria de Deus, o povo vai sofrer. O povo vai se perder. E a gente percebe isso, nós conhecemos a história dos reis de Israel. Quando um rei andava no caminho do Senhor, o que acontecia? O povo buscava a Deus. Quando o rei voltava as costas para Deus e desobedecia, o que acontecia? O povo fazia a mesma coisa.
Na época dos juízes não era diferente. Quando tinha o juiz lá para conduzir e liderar o povo em obedecer a Deus, o povo andava em obediência. Mas quando aquele juiz morria, vinha uma outra geração, e aí então o povo descambava e não seguia a voz do Senhor, não seguia a palavra de Deus. É necessário que o líder, que o governante tenha o temor de Deus e conduza os seus liderados debaixo da orientação da palavra. Porque o que resulta de forma contrária a isso é só problemas e opressões. A gente vai ver isso. Olha o verso 2. Por causa da transgressão da terra, ou seja, da maldade dos moradores da terra, mudam-se frequentemente os príncipes. Então está sempre tentando acertar, porque não acha alguém justo. Mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. A terra ela se faria estável e em ordem no seu governo se tivesse um sábio e um prudente governando, liderando. Mas por causa da maldade, está sempre trocando e tentando encontrar alguém. Com Babilônia na época de Daniel. Um homem sábio nas visões de Deus, né? E aí o governo ele é abençoado, né? Até nos capítulos anteriores, o que o Luiz citou aqui, faz a gente lembrar, nos capítulos anteriores, nós lemos um provérbio que diz assim: tira o perverso da presença do rei, e o seu governo será estabelecido. Se você, aí lembra das companhias, né? Se você tiver alguém do seu lado que aconselha segundo a palavra de Deus, a probabilidade de você crescer e andar no caminho certo é muito grande. Agora, se um governante tem conselheiros ruins, ele vai, como Roboão, que não deu ouvido aos anciãos experientes, mas deu ouvidos aos jovens, né? E aí aumentou os impostos sobre a nação de Israel e fez com que o reino fosse dividido, né? Nós encontramos essa história lá no Roboão, filho de Salomão. O verso 2, então, nos ensina sobre mudança e instabilidade. Quando há sabedoria e prudência, um reino ele vai ser estabelecido, ele vai desfrutar de ordem e de paz. O verso 3, ele vai ensinar o pobre que oprime o pobre, ele causa destruição. E aqui é importante a gente lembrar, porque na maioria dos versículos do contexto do livro de Provérbios, o rico é sempre insensato, aquele que ama a riqueza e que oprime o pobre. E ele não tem sabedoria. Mas aqui ele está mostrando que há possibilidade também. Existe pobre, né, que oprime o outro e tem uma vida sem sabedoria. Então, pobreza e riqueza não é o problema. O que importa é se nós estamos sendo rico ou pobre, se nós estamos confiando no Senhor e vivendo debaixo da orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que se as nossas riquezas prosperam, a gente não deve colocar nelas o nosso coração, né? Nós podemos ver aqui, nesse aspecto, o papel de uma liderança regida pela palavra de Deus, né? Tanto os ricos quanto os pobres, quando governam sem a sabedoria de Deus, são capazes das maiores maldades. Eles destroem o próprio povo. Essa é a ideia aqui do verso 3, né? E a gente vai ver aqui nos outros versículos. Isso a gente vai encontrar. Verso 12, olha o verso 12. Então o verso 2 e 3 tem a sua relação com o verso 12 até o verso 18 e também o verso 28. Olha o verso 12. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Mas quando porém sobem, ou seja, triunfam, né, governam os perversos, os homens se escondem. Então ele está dizendo isso. Se tem na liderança de um governo alguém mau, o povo vai sofrer com isso. E nós, no nosso tempo, a gente vê isso. Os países, as nações que são ditaduras, né, onde os ditadores são pessoas más, que não temem a Deus, que veem a si mesmo como Deus, né? Vê como é que o povo sofre, né? Porque não tira a liberdade, né? O povo não tem liberdade, é pobreza,
né? São consequências desses governos ditatoriais. O verso 15: como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. É a mesma ideia do verso 12, é a mesma ideia do verso 3. Então, ele está repetindo essas informações, né, mostrando que se uma pessoa, qualquer liderança, aqui o contexto é de reis, mas a gente pode aplicar isso na liderança do lar, na liderança do trabalho, na liderança na igreja. Se você quer liderar sem a orientação da palavra, o máximo que você vai conseguir é oprimir as pessoas. E aí o povo perece. Verso 16. O verso 16 ele diz: o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O triunfo dos justos produz felicidade e alegria nos outros, mas o triunfo dos maus gera medo nas pessoas. O verso 15 nos ensina que todo o governo, domínio e liderança será mal quando não há o temor a Deus e a sabedoria de Deus. O verso 16 mostra que a maldade chega quando o dinheiro está em primeiro lugar. E isso traz opressão. Até já citei esse texto, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. As orientações que são dadas para que se fuja de oprimir as pessoas quando se está numa posição de autoridade. Então, nesse mesmo contexto, ele pontuou aqui o verso 3, o verso 12, verso 15 e 16. Mas os outros versículos, que a gente vai ver, verso 13, 14 e 17 e 18, ele vai nos mostrar qual é a postura, como a gente foge disso. Qual é o remédio para que a gente não tenha um governo e uma liderança que não é regida pela palavra de Deus? Olha o verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que isso significa? Você costuma reconhecer os seus erros? Gente, se tratando de nós, talvez que não tenhamos posição de liderança, que não tenhamos poder e nem dinheiro. Muitas vezes nós já nos arvoramos da nossa certeza de que nós estamos certos e corretos nos nossos posicionamentos e nós não abrimos mão deles. Se alguém diz, você está errado, você diz, não, eu fiz isso, por isso, eu estou certo, eu tenho razão naquilo que eu fiz. A gente está sempre se justificando, sempre dizendo que nós temos razão de fazer o que nós fizemos. Ninguém está errado, mas aqui ele está dizendo que se você reconhece o seu erro, se você reconhece que você errou, se você confessa, se você deixa de lado, deixa para trás o seu erro, você vai alcançar misericórdia. Mas se você não reconhece o seu erro, jamais você vai prosperar. E ele está falando dessa prosperidade nesse governo, dessa liderança que está conduzindo um povo. Então, para que eu tenha essa prosperidade no governo dessa liderança, eu preciso ser conduzido pela palavra. A gente está falando sobre a importância da palavra em todos esses contextos, na nossa vida privada, agora no sistema de governo, ou sistema de liderança, e alguém que não reconhece os seus erros. Alguém que quando ouviu a palavra de Deus dizendo, olha, você está errado nisso, e ele não deu ouvidos, ele não vai prosperar. Pode até aparentemente estar prosperando. Se a gente ler o Salmo 73, a gente vai ver isso. O Salmo 73, ele diz, olha, eu invejava o caminho dos maus, dos perversos, porque parece, Senhor, que eles não partilham das canseiras dos mortais. Eles estão sempre bem. Parece que tudo que eles fazem dá certo. Aí ele começa a falar, dos perversos, dos maus, parece que está tudo dando certo para eles. Aí de repente ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então é possível que em alguns momentos pareça que aqueles que não seguem a palavra de Deus, que não reconhecem os seus erros, estão sempre certos, estão se dando bem, prosperando.
Mas a palavra de Deus nos garante que não é prosperidade. Uma hora ou outra, a maldade lhes alcançará. Né? Porque Deus, Ele é juiz sobre toda a terra. Então, reconhecer os erros. Há misericórdia e prosperidade para quem se arrepende e confessa seus pecados. Mas não haverá misericórdia para aqueles que não reconhecem seus erros. Primeira carta de João, capítulo 1, verso número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma outra postura para que a gente tenha uma liderança próspera e que, conduzida pela palavra de Deus, alcance os seus propósitos, é permanecer no temor do Senhor. Verso 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Enquanto as pessoas acham que ser feliz é satisfazer os desejos do coração, é satisfazer o prazer. Eu estou com vontade de fazer isso, então vou fazer, eu tenho que ser feliz. Mas ele está dizendo que a felicidade é você temer a Deus. E não temer a Deus somente no domingo à noite, domingo tarde e noite, quando você vai à igreja. É temer a Deus constantemente. Feliz um homem constante no temor do Senhor. E o que é o temor de Deus? Respeitar a palavra. Mas o que? Obedecer. Amar o próximo. É o princípio da sabedoria. É o fugir do mal. É a obediência. É a reverência em relação a entender que a palavra de Deus é a autoridade. É saber que em todas as minhas decisões, escolhas e palavras eu tenho que considerar. Será que isso vai agradar a Deus? Isso é temor a Deus. Você está num determinado lugar, numa determinada festa, de repente, será que Jesus estaria aqui? Aí você pensa nisso. Aí você fala, não, então eu vou embora, porque eu já não estou me sentindo bem aqui. Parece que você está ali um peixe fora d'água. Não é um ambiente para você. Então o temor a Deus, se alguém teme a Deus, ele vai considerar qual é a vontade de Deus para a vida dele naquele momento. Agora, alguém que não teme a Deus, ele é capaz de qualquer coisa. Uma pessoa que não teme a Deus, não tem o temor de Deus, é capaz de qualquer coisa. Porque ele não teme um juízo, um julgamento. Romanos 12, verso 9, ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então isso é o temor a Deus. É quando você detesta o mal e se apega ao bem. O Salmo 97, verso 10, ele diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Então nós que somos do Senhor precisamos detestar o mal. Parece que algumas vezes nós passamos por cima e não nos incomodamos com a maldade, ou não nos incomodamos com aquilo que é errado. Detestar o mal é detestar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não é somente aquelas coisas absurdas e maléficas, grandiosas que nós assistimos na TV, mas as pequenas coisas também. É você ter um compromisso com a santidade, com a verdade, detestar o mal, ou seja, não tolerar qualquer coisa errada. E aí, se a gente parar para pensar e esmiuçar isso aí, a gente vai ver que a gente está longe. Né? Mas a gente tem que buscar alcançar isso todo dia. Um terceiro aspecto nesse trecho, para que se tenha um governo próspero, uma liderança próspera, orientada pela palavra de Deus, é lembrar da lei da semeadura. Verso 17, olha o verso 17. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detém. Se você tirou a vida de alguém, pode ter a certeza que a sua vida será tirada. Né? Era essa a lei da retribuição.
que no Antigo Testamento é chamado de lei da retribuição, olho por olho, dente por dente, que no Novo Testamento aparece nas páginas lá de Gálatas, capítulo de número 6, quando diz, aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Então, se você faz algo de errado, uma hora ou outra, isso vai te alcançar. Você pode fugir até o dia da sua morte, mas uma hora isso vai te alcançar. Se não te alcançar aqui nessa vida, no juízo de Deus, não passa. Porque é possível que um ímpio viva uma vida toda regalada, distante do Senhor e na prosperidade, como foi o rico da parábola, o rico e o mendigo. Mas no porvir, ele tem um juízo sobre ele, um julgamento sobre ele. Alguém ia falar? Você falava? Quem vive pela espada... Jesus fala isso também para Pedro, né? Quando ele corta a orelha do soldado lá. Quem vive pela espada. Até um debate, né? Aí nos nossos dias a questão da arma, né? Liberação, porte de arma. Né? Usar arma não é pecado. O problema é o que você faz dela, com ela. Né? Não, na Bíblia está naquele episódio que Pedro corta a orelha de Malco, né, e aí Jesus fala para ele, Pedro, guarda a espada, porque quem vive pela espada, por ela morrerá. Né? Exato. Né? Então é preciso lembrar da lei da semeadura, que o que se semeia, se colherá. Quem faz o mal ao próximo, sofrerá as consequências, ainda que tente fugir. O verso 18, ele vai nos falar sobre a integridade. Ser íntegro, isto é, obediente em tudo a Deus. Essa obediência, fidelidade à palavra de Deus, promove vida e salvação. Andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Assim nos ensina a palavra. Né? Terceiro lugar, a importância da palavra de Deus para a vida no trabalho, para a vida trabalhista e a captação de recursos. Você não deve buscar recursos de qualquer maneira. A gente não fala que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O que isso quer dizer? Que a Bíblia vai determinar a maneira como eu vou crer em Deus, minha regra de fé. A maneira como eu me relaciono com Deus, a maneira como eu creio em Deus, como eu vivo a minha vida espiritual, minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus. Mas ela vai determinar também a minha vida prática. As minhas escolhas do dia a dia, a minha decisão, tudo tem que ser filtrado pela palavra de Deus. E aqui, do verso 19 ao verso 24, ele vai falar sobre essa questão do trabalho, sobre a questão da ganância, né, de tentar ter recursos, obter recursos a qualquer custo. Se fala, eu não sei se aqui no Brasil, acho que não, mas existem países que a prostituição é reconhecida como um trabalho. Existem lugares em que o trabalho em jogos, o trabalho em jogos, em cassinos, é um trabalho reconhecido. Mas será que todo o trabalho é digno? Será que a captação de recursos em qualquer trabalho... Não, eu estou trabalhando, então eu sou digno desse recurso que eu estou adquirindo. Não, a Bíblia determina a maneira como é que você tem que adquirir recursos. A forma do trabalho tem que ser algo que se harmoniza com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem algo a dizer na maneira como nós vamos ter o nosso sustento. E não é de qualquer maneira. Por isso, a igreja, ela orienta, né? O cristão, ele não deve viver de empréstimo de dinheiro a juros. Ele não deve viver de jogos, querer ter os recursos dele apenas de jogos, vou ganhar um dinheiro fácil. Né? É o jogo lá, jogo de bicho. Né? E tantas outras situações aí, tem um leque muito grande. E o brasileiro é inteligente para essas coisas. Né? Inteligente para o mal, né? Inteligente para as coisas que são contrárias
a palavra de Deus. Olha o verso 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Ou seja, alguém que quer viver uma vida sem desregrada e sem compromisso com o trabalho. Pode falar, João. Não, então, aí a gente está falando de quem tem essa prática. Né? Os juros abusivos. A Bíblia não fala contra o uso de juros. A Bíblia não fala contra o uso de juros, empréstimo a juros, mas ela fala contra alguém que está vivendo de juros abusivos em relação a outra pessoa. Ele está tirando o sustento dele, a outra pessoa já pagou o que devia, e ele ainda está extorquindo, exigindo juros abusivos, querendo viver tranquilamente. Né? Agora, existe uma situação, a Bíblia ela não fala nesse aspecto de você, na sua necessidade de pegar um dinheiro a juros. Ela diz que o Filho de Deus, ele seria próspero a ponto de emprestar, e não de tomar emprestado. Não, pode até ser com juros, porque a usura, quando Neemias fala de usura, os textos que a gente tem, alguns livros proféticos, e Neemias fala de usura. É quando o próprio povo judeu, quando volta da Babilônia, e o povo que volta não tinha recurso, quem tinha recurso fez dos seus próprios irmãos escravos. Ele fala, que negócio é esse? Então ele estava usando de um empréstimo para oprimir. Essa é a ideia. Você não pode você não pode querer enriquecer às custas do outro. Isso, a gente poderia até ir além. Um patrão, existe um trabalho escravo, né? A gente vê lá os produtos da China, né, que vêm a preços muito pequenos para cá. Você fala, gente, como é que eles conseguem produzir isso? Trabalho escravo. A pessoa que não paga aquilo que é devido ao trabalho do outro. Isso também é pecado, está dentro desse aspecto de captação de recursos. Né? Você escolhe se você vai se sujeitar ao banco, que também é um juro alto. E às vezes as pessoas recorrem a um agiota que vai cobrar um juro menor do que o banco cobra. O problema é que o pobre, ou quem está precisando, às vezes é o último recurso que ele tem. Que se ele pudesse tirar de outra maneira, ele não tiraria, ele não faria isso. Mas o problema não é em quem pega. O problema é quem está fazendo. Por isso que a Bíblia fala para não pegar dinheiro emprestado. Né? Ela fala, quem pega dinheiro emprestado fica servo daquele que emprestou. Né? Usa esse sentido também. Sim. A pessoa fiel é recompensada, mas aquele que faz qualquer coisa pelo dinheiro não ficará sem punição. Verso 21. Tomar partido e aceitar suborno são dois grandes problemas. Né? O fiel, já falei, que é o verso 20, né? Aquele que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Ou seja, se você tem que ter algum recurso, tem que ser com o seu trabalho, que é o verso 19. Verso 21. Parcialidade não é bom,
porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Ou seja, se você toma partido, por qualquer dinheiro você vai aceitar um suborno. Ó, te dou esse dinheiro aqui, e propina no Brasil é igual moeda de R$1, ou nota de R$2, né? Que não pode nem falar mais nota de R$1, né? Que não tem mais, né? É igual nota de R$2 ou moeda de R$1. Isso em qualquer lugar. E não é só uma questão de dinheiro. Uma mão lava a outra. Olha, se fizer isso aqui, eu te dou esse benefício aqui, né? E assim as pessoas vão sendo corrompidas e perdendo e deixando a integridade. Então não é de qualquer maneira que a gente tem que ter o nosso suprimento, o nosso sustento. Nós percebemos no nosso país políticos com salários enormes e ainda assim, né, roubando bilhões, milhões. E aí às vezes o povo critica, mas muitos do povo, se estivessem no lugar deles, fariam o mesmo, porque é uma questão de oportunidade. O benefício próprio pode sacrificar a justiça quando alguém não é dirigido pela palavra. Então é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Na sua vida, no seu dia a dia, você é dirigido por algo que vai te beneficiar? Você está sempre pensando em ter algum benefício? Ou você vive pensando em ser alguém reto, íntegro? Porque tem gente que só vive pensando em se dar bem. Se você vive pensando em se dar bem, as suas amizades é o que você pode se beneficiar, é o seu trabalho, aquela função, o que você pode se dar bem, se você fez uma amizade, que interesse você tem por trás. Se você só pensa nisso, você já fugiu da palavra de Deus há muito tempo. Você sacrificou a justiça, a retidão e a integridade por causa do benefício próprio. Isso acontece nas eleições, é um saco de cimento, é uma calçada, é uma rua asfaltada, né? E por aí vai. Então as pessoas sacrificam a justiça quando algum benefício é dado a elas. E a gente precisa vigiar quanto a isso, porque nós mesmos podemos ser agentes desse tipo de comportamento. É a palavra de Deus que nos impede, sob a ação do Espírito Santo, de colocarmos o benefício próprio, os nossos interesses à frente da justiça. Então aqui, nesses versículos, a gente aprende a não colocar o benefício próprio à frente da justiça. O que vem primeiro é a justiça, é a retidão, é a verdade, o que é certo, o que é justo, o que é correto. Depois vem qualquer outra coisa, mas primeiro a retidão e a vontade de Deus. O verso 22 diz que ter inveja das riquezas dos outros e viver para alcançá-las é algo mal. O verso 23 mostra que a repreensão é melhor do que a bajulação. Vigia, se alguém está sempre te elogiando, paparicando, pera lá, tem algum interesse, né? Agora é melhor a repreensão, até semana passada acho que foi lido um texto nesse sentido, né? Melhor a repreensão sincera, porque vai te colocar nos trilhos, você pode estar no caminho errado, vai dizer, olha, vai te abrir os olhos, do que alguém que sempre te dá tapinha nas costas e diz, não, aí, rapaz, você é uma bênção de Jesus, né? Você é um homem abençoado, é uma jovem abençoada por Deus, né? Tudo que você faz é bom. Vigia isso aí, né? O verso 24 mostra que a ganância pode destruir um lar. Filhos que não honram os pais querem benefícios financeiros. Irmãos, a gente vê isso ainda hoje. Filhos que vivem com os pais, mas não vivem para cuidar dos pais. Vivem para extorquir os pais. Para usar o cartão de crédito, para ter os benefícios ali, tem o seu próprio trabalho, mas não ajudam no lar, não pagam as contas de casa, não cuidam dos pais, só querem ter algum benefício. E eu como pastor, eu tenho visto isso. Alguns filhos que usam os pais e aproveitam dos pais. É o verso de número 24. Você vê que quando a pessoa é gananciosa, nem laço de sangue é forte o suficiente para conter a ganância, o amor ao dinheiro.
As pessoas que amam o dinheiro, elas são capazes de passar por cima até da própria família. E somente a palavra de Deus para frear isso. Efésios 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Olha a forma como a Bíblia quer que nós captemos recursos. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, é a forma do trabalho. Você não pode trabalhar em qualquer trabalho. Você não pode trabalhar num trabalho que promova o mal, que promova o pecado. Você tem que trabalhar num trabalho que é bom. Então, antes trabalhe com as próprias mãos o que é bom, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, você não trabalha para você enriquecer, você trabalha para abençoar o outro. A gente quer trabalhar para enriquecer. Mas ele está dizendo, Paulo diz, você trabalha para você ter, e você ter também aquilo de maneira que você possa acudir alguém, socorrer alguém. O trabalho deve nos levar a sermos solícitos e misericordiosos. Jó, capítulo 27, verso 16 a 20. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a da traça e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata. O que ele quer dizer? A mesma coisa que a gente viu aqui, nesses versículos, mostrando que alguém pode até enriquecer, mas Deus não deixa o pobre desamparado. Pode oprimir o pobre, mas Deus socorre o pobre. E a mesma riqueza que veio rápido, para o rico que enriqueceu rapidamente, não à custa do trabalho, essa também vai de noite, da mesma maneira. Eclesiastes 2:26, ele diz, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. É a mesma ideia, ou seja, o ímpio, ele trabalha e Deus usa ele para abençoar, para cuidar do pobre também. Em último lugar, a importância da palavra de Deus para uma vida de contentamento. É o verso 25 ao 27. Os próprios versículos, eles mostram para nós, o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Confiança que traz prosperidade, confiança em Deus. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Esses versículos fazem o contraste da avareza, da cobiça, com a confiança em Deus, com a certeza de que Deus provê. Ele diz, o que dá ao pobre não terá falta. A gente precisa, mais do que tudo, aprender a viver contente com aquilo que Deus tem nos dado. O pouco com Deus é muito, é esse sentido. Que Deus, Ele supre a necessidade. O que diz o Salmo 23, verso 1? Senhor meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar. A gente precisa confiar nisso, que nada vai nos faltar. Então Paulo, mesmo estando preso, em Filipenses capítulo 4, verso 10 ao 13, ele vai dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter abundância, sei viver na escassez, sei passar aperto, sei ter prosperidade, de tudo eu tenho experiência, porque eu sei que Deus me fortalece em cada situação que eu passo. Então, estar contente é você estar satisfeito com aquilo que Deus te dá. Você sabe, como Mateus capítulo 6, verso 8, Jesus ensina, Deus conhece as suas necessidades. E nenhuma dessas Ele vai deixar faltar. Como Ele nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A cobiça é o contrário do contentamento. Luiz citou isso. O rico nunca está satisfeito. Ele sempre vai querer mais. Então, será que você não está satisfeito? Esse é um termômetro para você ver se você é cobiçoso ou se você tem se contentado.
se você tem chegado ao contentamento. O contentamento deve levar a gente ao altruísmo, a servir os outros, a abençoar os outros, como o verso 27. Se você está contente, se você está satisfeito, você entende assim: eu tenho para dar. Agora, o rico, que ama o dinheiro, ele é pão duro, porque ele acha que qualquer coisa que ele der vai faltar para ele. E aí você percebe que algumas pessoas que menos têm são as que mais doam. E quem mais tem é que é mais mão fechada, mais pão duro. É nesse sentido, porque você precisa se sentir contente, satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Deus conhece as suas necessidades, e para aquele que é a ovelha dele, ele não deixa faltar nada. Irmãos, esse foi o estudo sobre a importância da palavra de Deus. Quem nos guia? A lei de Deus ou a lei do prazer, do egoísmo? A lei do coração ou das amizades? O que deve nos guiar é a palavra de Deus. Esse capítulo mostra o que acontece na vida humana quando o ser humano vive sem obedecer a palavra. A palavra de Deus é importantíssima para a nossa salvação. Ela é que nos guia no caminho que nós devemos andar. Jesus diz em João 5,39: vocês julgam ter nas Escrituras a vida eterna, e são elas mesmas que falam a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então é a palavra de Deus que nos mostra o caminho da vida eterna e a salvação. Ela não é somente um conjunto de regras para vivermos uma vida boa nessa terra, mas ela nos ensina como devemos crer em Jesus e assim desfrutarmos uma vida de comunhão com o Senhor, uma verdadeira vida. João 7,38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.